Capítulo 21. Estoy set? So you, Madison. Minha última visão do meu amado Goran foi na noite da entrega do Oscar. Se o inferno, como os antigos gregos dizem, é um lugar de remorso e lembranças, então estou lentamente conquistando isso. Espreguiçando-nos entre os restos frios de nossa refeição de serviço de quarto, Goran e eu nos esparramamos no carpete na frente da televisão de tela ampla. Acendi um baseado da melhor erva híbrida dos meus pais, dei um pega e passei a bagaça fedida para o objeto da minha adoração pré-adolescente. Por um instante Judy Blume. Nossos dedos se tocaram. Mal foi um raspão na ponta dos dedos, nós esparramados no carpete, não muito diferente de Deus e Adão no teto da Capela Sistina, mas uma centelha de vida, ou simplesmente eletricidade estática, estalou e saltou entre nós. Goran pegou o baseado e tragou. Bateu as cinzas num prato de comida, perto de um cheeseburger comido pela metade e uma travessa de batatas chips murchas. Ficamos sentados em silêncio, segurando a fumaça em nossos pulmões. Românticos anarquistas que somos, ignoramos o fato de que essa era uma suíte para não fumantes. Na televisão, alguém aceitou um Oscar por alguma coisa. Alguém agradeceu a alguém. Um comercial vendia rímel. Soltando a fumaça tosse. Tosse e tosse numa crise genuína, finalmente buscando um copo de suco de laranja que ficava numa bandeja com um prato frio de asinhas de frango fritas. O ar na suíte tinha cheiro das festas de comemoração que meus pais faziam no último dia da filmagem principal. Fedor de cannabis, batatas fritas e papel de seda queimato. Cannabis e fondue de chocolate congelado. Na televisão, um sedã europeu de luxo corria pelas planícies salgadas de desertos, serpenteando entre cones laranja de trânsito, dirigido por outro astro de cinema, e eu não tinha certeza se isso era outro comercial ou um trecho de um filme concorrente. Em seguida, uma atriz famosa bebe um refrigerante diet de uma marca famosa, o que poderia ser um comercial ou um dos filmes. Até os carros rápidos parecem se mover em câmera lenta. Minha mão busca um prato de pão de alho frio, e Goran desliza o baseado fumegante entre meus dedos. Dou outro pega e passo para ele. Busco um prato lotado de camarões amanteigados, fumegantes, de dar água na boca, mas meus dedos tocam apenas o vidro liso. Minhas unhas raspam a barreira de vidro. Goran ri soltando grandes nuvens tóxicas fétidas. Meus camarões, tão sedutores e deliciosos, são apenas um comercial de televisão de uma franquia de restaurantes de frutos do mar. Gostosos, crocantes e completamente fora do meu alcance. São apenas uma miragem que me provoca com sabor na tela de alta definição. Na televisão, hambúrgueres gigantes rodam devagar. A carne grelhada tão quente que borbulha e cospe gordura. Fatias de queijo caem por cima, derretendo sobre os contornos de bolotas de bife quente. Rios derretidos de calda fluem por uma paisagem montanhosa de sorvete de baunilha cremoso sob um granizo cruel de amendoins moídos. Nevascas de açúcar de confeiteiro enterram sonhos glaciados. Pizzas respingam gotas de molhos de tomate e abrem trilhas de fios puxa-puxa de mussarela. Goran busca o baseado da minha mão. Dá outro pega, seguindo o fumo com um gole de milkshake de chocolate. Mais uma vez com a bituca úmida do cigarrinho de maconha na boca, eu tento distinguir o gosto da saliva do meu amado. Enfiando a língua nas dobras molhadas de papel, sinto o gosto de cookies de chocolate subtraído do minibar. Sinto o sabor de frutas artificiais, limões, cerejas, melancia, balas roubadas, proibidas para nós pela propensão a estragar os dentes. Enfim, sob tudo isso, minhas papilas gustativas localizam algo terroso, fecundo, o cuspe do meu homem menino rebelde primitivo, a fetidez estrangeira do meu impassível Eatif. Meu selvagem rústico e rude. Aproveito isso, o aperitivo antes de um banquete de beijos molhados de Goran. Na ganja queimada, sinto o gosto do resíduo de seu milkshake de chocolate. Na televisão, um cesto de nachos, pesadamente ladeados com azeitonas fatiadas e molho sangrento. Essa visão dissolve para tomar a forma de uma bela mulher. A mulher usa um vestido vermelho, em retrospecto, mais laranja do que vermelho, uma fita encorpada de gorgorão presa no corpete. A fita é rosa como tomates fatiados. A mulher diz, e os indicados a melhor filme do ano são: A mulher na tela é minha mãe. Com isso, fico de pé, levantando-me acima do carpete do hotel, cambaleando alta sobre os restos de comida e de Goran. Cambaleio ao banheiro da suíte. Lá, eu desenrolo um monte de papel higiênico, quilômetros de papel higiênico, fazendo 2 montes de mesmo tamanho que eu enfio na frente do meu suéter. No espelho do banheiro, meus olhos parecem vermelhos e injetados. Fico de lado no espelho e estudo meu novo perfil de busto. Puxo todo o papel de dentro do meu suéter e jogo descarga abaixo. O papel, não o suéter. Estou tão chapada. Parece que estou nesse banheiro há anos. Décadas se passaram. Seculos. Abro a gaveta ao leito de pia, e puxo a longa faixa de camisinhas de Hello Kitty. Saio do banheiro, apresentando-me para Goran com uma faixa de camisinhas enrolada no meu pescoço como um boá de plumas. Na televisão, a câmera mostra meu pai sentado na plateia, no meio do salão principal, perto do corredor, no seu assento favorito, porque assim ele pode sair e beber martini durante os prêmios de merdas estrangeiras entediantes. Poucos instantes se passaram realmente. Todo o mundo aplaude. Ainda parada na porta do banheiro, eu faço uma mesura, profunda. Goran olha da televisão para mim. Os olhos quase brilham de vermelhidão, e ele tosse. Molho carmim de frutos do mar suja seu queixo.
Manchas gosmentas de molho tártaro escorrem-lhe pela camisa. O ar na suíte está enevoado, turvo com a fumaça do baseado. Amarro a faixa de camisinhas no meu pescoço e aperto bem o nó, dizendo: quer brincar de uma coisa? Você só precisa soprar na minha boca. Dou um passo à frente, sorrateira em direção a meu amado. Chama-se jogo do malho. Capítulo 22. Estoy sad? So you, Madison. Por favor, não encare isso como uma crítica, mas você precisa mesmo aperfeiçoar seu equipamento de processamento de texto. A leitura da sua impressora matricial é uma merda, sem falar nesses trilhos perfurados que ficam pendurados nos cantos de cada página impressa. Minha mãe lhe diria: 2 lábios e uma língua podem prometer qualquer coisa a você. Traduzindo, faça todos os seus acordos por escrito. Sempre mantenha registro de tudo. No topo do formulário impresso, letras claras da matricial dizem: Indução ao inferno. Relatório de Goran Metro Spencer. Idade: 14. Debaixo de local de morte A. Centro de detenção para jovens violentos Los Angeles River. Isso explicaria seu traje rosa-choque, completo com número de prisioneiro costurado no peito. Ainda que meio descolado, não seria uma escolha óbvia para o temperamental Goran que conheço. Sob causa da morte, o relatório diz: esfaqueado por colega interno durante rebelião. Sob motivo de condenação, condenado por assassinato de Madison Spencer, por estrangulamento. Capítulo 23. Estoy sad? So you, Madison. Por mais desagradável que a morte pareça, o lado bom é que você só passa por isso uma vez. Depois, a dor some. A lembrança pode ser terrivelmente traumática, mas é só isso, uma lembrança. Ninguém vai pedir bis a você. A não ser, provavelmente, que você seja um hindu. Provavelmente eu nem deveria lhe dizer essa próxima coisa. Sei como as pessoas vivas são mitidinhas. Encare, toda vez que examina o obituário no jornal e vê que alguém mais jovem que você morreu, em particular se o obituário traz uma fotografia da pessoa sorrindo, sentada em algum gramado bem cortadinho ao lado de um cão da raça Golden Retriever e usando bermudas. Admita, você se sente superior pra caralho. Talvez também se sinta um pouquinho sortudo, mas principalmente você se sente convencido. Todo o mundo vivo se sente superior aos mortos, até os homossexuais e indígenas americanos. Provavelmente, quando ler isso, só vai rir e tirar sarro de mim, mas eu me lembro de buscar ar, engasgar lá no carpete da suíte de hotel. O topo da minha cabeça estava pressionado contra a base da tela de TV, os restos de nosso banquete de serviço de quarto espalhados em pratos ao meu redor. Goran se ajoelhou escarranchado na minha cintura, debruçado sobre mim, o rosto sobre meu rosto, as mãos agarrando as 2 pontas das camisinhas de Hello Kitty que estavam amarradas ao redor do meu pescoço, e ele apertava bem o nó. O fedor de cada respiração exalada por nós estava pesado, enevoando a suíte com o cheiro de maconha. Acima de mim, na televisão, tão real que parecia estar parada lá, erguia-se a figura da minha mãe. Ela parecia se projetar para o teto distante da suíte. Em toda a sua altura, brilhando, radiante nas luzes do palco. Luminescente em sua beleza perfeita. Uma visão gloriosa. Um anjo vestido numa grife de luxo. Na televisão, ela fica graciosa e paciente em silêncio, esperando que o aplauso de seu mundo adorado diminua. Em contraste, meus braços e pernas se debatem, acertando os pratos próximos de camarões jumbo. Minha convulsão desesperada bagunça as tigelas de asinhas de frango fritas que restavam. Derramam molho. Espalham rolinhos primavera. Na televisão, as câmeras deram um corte para mostrar meu pai sentado na plateia, sorrindo. Quando os aplausos silenciam, minha serena e amável mãe, sorrindo enigmática, diz: antes de apresentar o Oscar deste ano para melhor filme, gostaria de desejar à minha querida filhinha, Madison, um feliz aniversário de 8 anos. A verdade é que tenho 13 anos. A pulsação acelera nas minhas orelhas, e as camisinhas cortam a pele tenra do meu pescoço. As estrelas e cometas de vermelho, dourado e azul começam a preencher minha visão, obscurecendo o rosto austero do Goran, obscurecendo minha visão do teto do quarto e minha mãe radiante. No meio uniforme da escola de Suéter e bermuda saia. Os chinelinhos são chutados para fora do meu pé. Quando minha visão se estreita para um túnel cada vez menor, delimitado por uma margem crescente de trevas, ainda posso ouvir a voz da minha mãe dizendo: feliz aniversário, queridinha. Seu pai e eu a amamos muito. Muito. Um segundo depois, abafada e distante, ela acrescenta: agora boa noite, e durma bem, meu tesouro. Na suíte do hotel, escuto alguém ofegando, buscando ar, alguém tentando respirar fundo, mas não sou eu. É Goran, ofegante pelo esforço de me sufocar, de me estrangular da maneira que instruí de acordo com as regras do jogo do malho. Daí eu estava flutuando, meu rosto se aproximando do reboco pintado do teto. As batidas do meu coração em silêncio. Minha própria respiração, tranquilizada. Do ponto mais alto do quarto, eu me viro e vejo Goran. Estou gritando: me beije, me dê o beijo da vida. Mas nada faz som, exceto os aplausos na televisão, para minha mãe.
Jogada lá no carpete, sou reduzida ao estado da comida fria que me cerca. Minha vida apenas parcialmente consumida. Desperdicada. Logo a ser despejada no lixo. Meu rosto inchado, lívido e com lábios azuis é apenas um conglomerado de traços rançosos, igualzinho aos anéis de cebola fritos e às batatas fritas murchas. Minha preciosa vida, transformada em nada além do que líquidos coagulantes e congelantes. Proteínas ressecadas. Um rico banquete apenas mordiscado, mal aproveitado, rejeitado, descartado e sozinho. Sim, sei que pareço bem fria, insensível à visão patética de uma aniversariante de 13 anos morta no chão de uma suíte de hotel, mas qualquer outra atitude iria se apoderar de mim com autopiedade. Flutuando aqui, não quero nada além de voltar e reparar esse terrível engano. Nesse momento, perdi meus pais. Perdi Goran. Pior de tudo, perdi a mim mesma. No meu plano romântico, havia estragado tudo. Na televisão, minha mãe faz biquinho. Aperta os dedos com as unhas bem feitas na boca e me manda um beijo. Goran solta as pontas da faixa de camisinhas e olha para meu corpo com um olhar espantado. Ele salta, fica em pé, entra no quarto e então reaparece usando seu casaco. Não pega a chave do quarto. Não pretende voltar. Nem liga para a emergência. Meu amado, o objeto de minhas intenções românticas, simplesmente foge da suíte de hotel sem nem olhar para trás. Capítulo 24. Estoy sad? So you, Madison. Pergunte-me a raiz quadrada de pi. Pergunte-me quantos selamins há no alqueire. Pergunte-me qualquer coisa sobre a vida atribulada e trágica de Charlotte Brontë. Posso lhe dizer exatamente quando Joyce Kilmer morreu na Segunda Batalha do Marne. Posso dar a combinação de teclas Ctrl mais Alt mais S ou Ctrl mais Alt mais Q que vão lhe dar acesso às câmeras de segurança ou manipular a luz e as janelas dos meus quartos selados em Copenhague ou Oslo. Aqueles quartos em que minha mãe abaixou o ar-condicionado ao ponto de frigorífico. Até as temperaturas de arquivo onde o filtro de ar eletrostático impede um grão de poeira de se depositar. Onde minhas roupas e sapatos e bichos de pelúcia esperam no escuro, trancados longe do sol e da umidade, tão pacientes quanto jarros de alabastro e brinquedinhos dourados que acompanhavam qualquer garoto faraó na tumba eterna. Pergunte-me sobre a ecologia em Fiji e os hábitos pessoais impressionantes dos vagabundos elegantes de Hollywood. Peça-me que descreva as maquinações políticas impregnadas na cultura exclusiva de meninas de colégios internos hiperexclusivos da Suíça. Só não me pergunte como estou me sentindo. Não pergunte se tenho saudades dos meus pais. Não me pergunte se ainda choro de tanta falta de casa. Claro que os mortos sentem saudades dos vivos. Pessoalmente, eu mesma sinto saudades de beber Chatvinings English Breakfast e ler os romances de Elinor Glyn em dias de chuva. Sinto saudades de sentir o aroma cítrico de banho de soleil trapaceando no gamão com nossas empregadas somalianas, e praticar a gavota e o minueto. Mas, numa escala mais ampla, para ser brutalmente sincera, os mortos sentem saudades de tudo. No meu desespero por conversa, para o conforto de uma pequena terapia de bate-papo, telefono para a canadense Emily e uma mulher atende ao telefone. Quando ela pergunta meu nome, digo a ela que sou uma amiga distante de Emily e pergunto se ela pode falar só um minutinho, por favor. Com isso, a mulher começa a fungar, depois a soluçar. No telefone, ela respira fundo, estremecendo, engasgando em soluços. Lamúrias. Emily, diz ela, minha filha. Suas palavras se dissolvem em choro. Minha filhinha voltou para o hospital. A mulher tenta se recompor, fungando, perguntando se ela pode passar minha mensagem para Emily. E, sim, apesar de todo aquele meu treinamento na Suíça sobre decoro, independentemente do meu treinamento hippie de empatia, no telefone eu pergunto. Emily está prestes a morrer? Não, não é justo. Mas o que faz da nossa vida um inferno é nossa expectativa em viver para sempre. A vida é curta. A morte é para sempre. Você vai descobrir isso muito em breve. Não ajuda em nada ficar todo irritadinho. Sim, responde a mulher com voz rouca, em profunda emoção. Emily está prestes a morrer. Com a voz amarga de resignação, completa. Gostaria de mandar algum recado para ela? Deixa pra lá, respondo. Mas depois continuo. Não a deixe esquecer de me trazer 10 barras de chocolate Milky Way. Capítulo 25. Estoy sad? So you, Madison. Não é verdade que sua vida pisca diante de seus olhos quando você morre. Pelo menos, não ela toda. Parte de sua vida pode piscar. Outras partes levam anos e anos para serem lembradas. Essa, penso eu, é a função do inferno. Um lugar para recordar. Além disso, o propósito do inferno não é tanto para esquecer os detalhes de nossas vidas como para perdoá-los. E, sim, ainda que os mortos tenham saudades de tudo e todos, não ficam perambulando pela terra para sempre desta última vez. Meu pai voou com nosso jatinho para alguma reunião de acionistas em Praga. Porém no mesmo dia minha mãe precisava estar em Nairobi para pegar algum órfão de lábio leporino e palato fendido ou para um prêmio de um festival de cinema ou alguma bobagem qualquer. Então ela alugou um jatinho para voar comigo. Só que o pessoal responsável pelo aluguel do jato, eles enviaram o
Tipo diametralmente errado de jato daquele que minha mãe havia pedido, displicentemente mandando a ela um com ornamentos de banheiro forrados de dourado e afrescos pintados à mão no teto. Exatamente o tipo de jato que membros mais jovens da família real da Arábia Saudita alugariam para voar com um harém de garotas de programa vagabas para o Kuwait. E estava tarde demais para mandar um jato diferente. E minha mãe surtou, ela perdeu completamente a cabeça. Bem, entrando na suíte do hotel depois da Academy Awards e pisando naquele bilhão de travessas de sanduíches comidos pela metade. Depois me encontrando morta estrangulada por uma faixa de camisinhas da Hello Kitty. Vamos dizer que minha mãe surtou mais um pouquinho. Naquele momento meu espírito ainda pairava sobre o quarto, cruzando meus dedos espirituais para que alguém se importasse de chamar os paramédicos e eles corressem para realizar algum milagre da ressuscitação. Não é preciso dizer que Goran já havia sumido há muito. Ele e eu havíamos pendurado o sinal de não perturbe, então a camareira não havia feito o serviço de recolha. Não havia chocolatinho sobre os travesseiros. Todas as luzes estavam apagadas, deixando a suíte num breu. Meus pais entraram na pontinha dos pés porque acharam que eu e Goran dormíamos profundamente. Não foi nada bonito. Não, nunca é especialmente bacana ver sua mãe gritar e gritar seu nome, depois cair de joelhos numa bagunça de anéis de cebola e coquetel de camarão frio, agarrando seus ombros mortos e te balançando, gritando para você acordar. Foi meu pai que ligou para a emergência, mas já era bem tarde. A ambulância que veio teve mais trabalho cuidando da histeria da minha mãe do que me resgatando. Claro que a polícia veio. Eles tiraram tantas fotos de mim morta quanto a revista People tirou quando eu era um bebê recém-nascido. Os detetives de homicídio coletaram cerca de 1 milhão de impressões digitais de Goran na faixa de camisinhas. Minha mãe tomou cerca de 1 milhão de Xanax, um atrás do outro. Durante tudo isso, meu pai deu longos passos para o armário onde as novas roupas de Goran estavam guardadas, abriu a porta do armário e arrancou a malha da Ralph Lauren do cabide, arrebentando e rasgando camisas e calças sem dizer uma palavra, com botões estourando e ricocheteando pela suíte. O tempo todo, a noite toda, pude apenas assistir, tão destacada e distante quanto minha mãe acessando câmeras de segurança em seu laptop. Talvez eu tenha fechado as cortinas do hotel, ou ligado uma luz, mas ninguém pareceu notar. Na melhor das hipóteses, um vigia. Na pior, uma voyeuse. É um poder, mas um tipo de poder impotente, sem sentido. Ninguém é mais discriminado do que gente morta por gente viva. Ninguém é tão marginalizado. Se os mortos são retratados na cultura popular, é como zumbis, vampiros, fantasmas, sempre algo que ameaça os vivos. Os mortos são retratados da forma como os negros eram retratados pela cultura de massa dos anos 1960, como um perigo constante, uma ameaça. Qualquer personagem morta deve ser banida, exorcizada, expulsa da sua propriedade como judeus no século XIV. Deportados como mexicanos ilegais. Como leprosos. Dito isso, vá em frente e ria de mim. Você ainda está vivo, então aparentemente está fazendo algo certo. Estou morta, portanto chute areia no meu rosto gordo e morto. Neste mundo moderno, dogmático e preconceituoso, vivo é vivo, morto é morto. E as duas facções não devem interagir. Essa atitude é totalmente compreensível quando você considera o que os mortos fariam com os valores de propriedade e preços de ações. Quando os mortos informassem os vivos de que bens materiais possuídos eram uma grande piada, são uma grande piada, bem, o povo da De Beers nunca mais venderia sequer um diamante. Fundos de pensão iriam realmente definhar. Na verdade, os mortos estão sempre ao redor dos vivos. Fiquei com meus pais por uma semana. Sério, foi além de perambular por aí para ver o tarado do necrotério bombear meu sangue para fora e aprontar com meu corpinho no de 13 anos. Meus pais ambientalistas escolheram um caixão biodegradável de madeira prensada vagabunda com garantia de se partir com rapidez e encorajar formas de vida bacteriana subterrâneas. Isso é típico de quão pouco respeito você recebe quando morre. Quero dizer, o bem-estar das minhocas tem prioridade. Considere isso como uma prova positiva de que nunca se é jovem demais para registrar suas diretrizes finais. Era como ser enterrada dentro de uma pinata. Se eu pudesse decidir, teria sido enterrada num caixão todo de bronze, hermeticamente selado, cravejado de rubis, nem mesmo enterrada, mas colocada para descansar numa cripta de mármore branco entalhado, numa ilhazinha florestal no centro de um lago. Nos Alpes italianos. Entretanto, meus pais tinham sua própria visão. Em vez de algo elegante, eles escolheram um coro gospel meloso de alguma igreja que precisava de exposição nacional para um álbum que estavam prestes a lançar. Alguém retrabalhou aquela música do Elton John sobre uma vela, que dizia, adeus, Madison Spencer, apesar de nunca tê-la conhecido. Eles até soltaram um zilhão de pombas brancas. Pensa só no clichê. Pensa só no derivativo. Entre os mortos que se juntavam, até John Benet Ramsey sentiu pena de mim. Até o bebê Lindbergh ficou com vergonha por mim. Ali estava eu, morta, e todas as mocinhas vagabas do colégio interno ainda estavam vivas e participando do meu funeral. As 3 sirigaitas do jogo ficaram lá, todas piedosas, cabeças abaixadas, sem dizer uma palavra sobre como me ensinaram o jogo do malho. Essas 3 piranhas da Silva levaram seus programas impressos do velório para minha mãe e pediram que ela os autografasse. O presidente dos Estados Unidos ajudou a carregar o biotainer ecologicamente correto de papel machê para meu túmulo. O mesmo fez o primeiro-ministro da Grã-Bretanha.
Astros de cinema apareceram de maneira sóbria. Algum poeta famoso recitou algum poema vagabundo que não rimava. Líderes mundiais estavam lá para prestar suas homenagens. Conectados por satélite, o planeta todo estava lá para dizer adeus. Com exceção de Goran, meu amado, meu verdadeiro amor, Goran não estava. Capítulo 26. Estoy sad? So you, Madison. Ocorreu-me que nunca lhe agradeci de modo adequado por me mandar o carro, mas eu deveria. Foi um gesto extremamente sensível da sua parte. Você foi muito gentil comigo no momento em que precisava com desespero dessa cortesia. E quero que saiba que sempre vou apreciar essa generosidade. Ser um espírito recém-morto não é mais fácil que ser um recém-nascido, e fico pateticamente grata por qualquer pitadinha de atenção e cuidados. Amontoados ao redor do meu túmulo em Forest Lawn, todos choravam. Minha mãe e meu pai choravam, o presidente do Senegal chorava. Todo o mundo choramingava, com a notável exceção de mim mesma. E isso porque chorar no próprio funeral me parece algo bastante egocêntrico. Não preciso dizer que ninguém podia me ver de verdade, o meu espírito, parada entre aquela gente de luto. Eu sei, naquele cenário bem arquetipicamente Tom Sawyer, deve ser satisfatório ir ao próprio funeral e testemunhar como todo mundo o adorava em segredo. Mas a triste verdade é que a maioria das pessoas é tão falsa com você depois que você morre quanto era quando estava vivo. Se há uma leve margem de lucro nisso, todo mundo que o odiava vai rasgar as roupas e tornar-se um bebê chorão. Por exemplo, o trio de sirigaitas aproximou-se, com suas magrelas figurinhas pré-adolescentes, de minha desolada mãe e contou-lhe o quanto elas me amavam, com os dedos anoréxicos de aranha e unhas de manicure francesinha brincando com rosários de joias polpudas com pérolas negras do Tahiti e rubis e esmeraldas generosos desenhados por Christian Lacroix para Bulgari, que correram para comprar na Rodeo Drive para o funeral de hoje. Essas três vagabas cochichavam para minha desolada mãe que tinham recebido mensagens espirituais vindas de mim, que continuo visitando-as em sonhos e implorando que passem mensagens de amor e apoio à família. E minha pobre mãe parecia traumatizada o bastante para ouvir essas três horríveis arpias e levar a sério toda aquela mentira. Em proporção maior, um bando de assistentes de produção loira se apropriou do meu pai, todas usando luvas pretas sexy de stripper e cada uma tentando superar a perna da outra com as mini-saias curtas demais, sobre as pernas bronzeadas e depiladas, enquanto agarravam as bibliazinhas novas em folha, encapadas com couro preto, da mesma forma que fariam com Pokébubuc Chanel. E era óbvio que estavam dormindo com ele, com meu pai, com toda a sua nobreza banal e mente elevada, embora não pudesse tirar todos aqueles salários do orçamento de qualquer projeto de filmagem se admitisse que o único trabalho delas é fazer boquete. Esse circo choroso da mídia ao redor de meus restos mundanos, enfiados em uma mortalha de fibra de bambu orgânico junto de uma caligrafia asiática fajuta, lembrava nada mais que um gigante cocô esbranquiçado coberto com pichações de gangue chinesas, situado ao lado da tumba recém-aberta. Tais são as indignidades atiradas contra os mortos. A pedra está esculpida com meu ridículo nome inteiro. Madison Desert Flower Rosa Parks Coyote Trickster Spencer, um segredo pessoal monstruoso que havia mantido durante meus 13 anos, e que as três senhoritas piranhas mal podiam esperar para dividir com todos os velhos colegas de classe lá na Suíça, sem mencionar o fato de que as datas de nascimento e morte entalhadas no granito vão me eternizar, de modo errôneo, como uma menina de 9 anos. Para acrescentar insulto à injúria, o epitáfio diz: Mad descansa agora, nutrindo-se do leite do seio sagrado da deusa eterna. Toda essa merda asinina é o que você merece se morre sem diretrizes finais protegidas por lei. Estou morta e de pé numa distância decente dessa loucura, mas ainda posso sentir o cheiro de maquiagem e laque. E, se não soubesse o significado da palavra asinina antes, com certeza sei agora. Quanto à definição de errôneo, só tive de olhar por aí. Se puder engolir mais um fato sobre a vida após a morte, aqui está. Ninguém sofre mais num velório do que o recém-falecido. É por isso que me sinto pateticamente agradecida quando desvio o olhar desse lúgubre retrato para ver, estacionado no meio-fio, ao acaso, no canto da rua do cemitério, um Lincoln Town Car preto. O preto lustroso e encerrado reflito o exercito de enlutados. O su azul. Os túmulos de Forest Lawn. Sério, reflete tudo, menos eu, porque mortos não têm reflexo. Na Terra, os mortos não fazem sombra nem aparecem em fotos. O melhor de tudo, ao lado do carro está um motorista uniformizado, o cabelo oculto em um cap e metade do rosto escondido atrás dos óculos escuros espelhados. Na mão com uma luva preta, ele segura uma prancheta branca com Madison Spencer escrito em letras desenhadas à mão. Esse motorista usa um distintivo cromado com o nome entalhado na lapela, mas não preciso me importar em ler, porque vou esquecer no milésimo de segundo e passarei a chamá-lo de George. Tendo passado metade da vida saracoteando por aí nesses carros de serviço, conheço bem o esquema. Dou um passo, outro passo, e um terceiro em direção ao carro, e o motorista abre a porta de trás sem uma única palavra, dando um passinho para o lado para que eu entre. Faz uma leve mesura, e o canto da prancheta toca a ponta do cap em uma pequena saudação. Quando as pernas da minha bermuda saia escondem-se em segurança no banco, o motorista fecha a porta com um estrondo, o som sólido de um iate americano de qualidade, tão pesado e hermético que cai por terra qualquer sugestão do mundo vivo e respirante lá fora.
As janelas tingem-se de um negro tão intenso que pareço estar em um casulo aconchegante de couro preto. O cheiro de couro polido, o frio do ar-condicionado e o brilho suave do vidro sombrio com acabamento interno em metal. O único som vem da divisão antiga que separa os assentos da frente dos de trás. Em meio ao cheiro de couro há uma nota mais sutil. É como se alguém tivesse descascado e comido um ovo no carro, um leve odor de enxofre ou metano. E há o cheiro de pipoca. Pipoca e caramelo. Pipoca doce. A janelinha no centro da divisão está fechada, mas posso ouvir o motorista sentando e prendendo o cinto com um clique. Ele liga o motor, e o carro se move à frente numa câmera lenta, lânguida. Depois de um longo tempo, a frente do carro sobe. É a mesma sensação que alguém tem com a primeira subida de uma montanha-russa ou a inclinação inacreditavelmente íngreme necessária para um Gulfstream decolar do pequeno aeroporto alpino de Locarno, na Suíça. O ventre em forro de couro acolchoado que é a traseira do Town Car. Sempre que alguém se encontra num lugar desses é de supor que está em rota para o Hades. No bolsão de revistas há a variedade costumeira de baboseiras, entre elas Hollywood Reporter, Variety e uma cópia da Vanity Fair com minha mãe sorrindo na capa e soltando seu Gaia. A Terra em primeiro lugar, nas páginas de dentro. Há tanto Photoshop nela que parece irreconhecível. E, sim, meus pais me ensinaram muito bem sobre o poder do contexto e Marcel Duchamp, e como até uma latrina se torna arte quando você a pendura na parede de uma galeria de luxo. Basicamente, todo mundo pode passar por astro de cinema se você colocar a foto dele na capa da Vanity Fair. Deve ser por isso que gostei tanto de cruzar para o além-vida num Lincoln Town Car, em vez de em um ônibus ou numa canoa, ou em algum carro de boi, metida numa massa suarenta de trânsito. Por isso, de novo, valeu, Satã. O ângulo íngreme da trajetória de subida do carro e força G resultante me afundavam cada vez mais no estofado de couro. A janelinha na divisão do motorista deslizou para o lado a fim de revelar um motorista de óculos escuros emoldurado no espelho retrovisor. Falando comigo através do reflexo, o motorista diz: "Se não se importa que eu pergunte, você é parente do produtor cinematográfico Antônio Spencer? De seus traços, tudo o que posso avistar é a boca, e seu sorriso se estende para se tornar assustadoramente malicioso. Pego a cópia da Vanity Fair e seguro a foto de minha mãe na capa ao lado do meu próprio rosto. Vê alguma semelhança? Diferente da minha mãe, tenho poros. Já estou caindo no sono, apagando. Triste. Sei aonde essa conversa vai dar." O motorista diz: "Também escrevo para cinema." Sim, claro que sabia que aquilo estava por vir no momento em que vi o carro. Todo motorista se chama George e todo motorista da Califórnia tem um roteiro pronto para entregar a você, e desde que tenho 4 anos de idade. Quando voltei para casa, depois de comemorar o Halloween, com meu saco de balas cheio de pretensos roteiros, fui treinada para lidar com essa situação desconfortável. Como meu pai diria, não estamos pegando novos projetos no momento. Traduzindo, leve seu roteirinho para outro babaca financiar. Mas, apesar de uma infância de árduo treinamento em como dispensar gentil e educadamente as esperanças e os sonhos de ansiosos jovens talentos moderados, talvez apenas porque esteja exausta, talvez porque perceba que a pós-vida eterna vai parecer ainda mais longa sem a distração de material de baixa qualidade. Digo, claro. Me dê uma cópia e eu dou uma lida. Mesmo caindo de sono, minhas mãos ainda agarram a Vanity Fair com o rosto da minha mãe na capa. Sinto que a frente do carro não está mais subindo ao céu, e sim reta, como se tivéssemos chegado ao topo de uma montanha. Devagar, passamos a nos inclinar para baixo num lento e perigoso mergulho. Do espelho retrovisor, ainda com seu sorrisinho malicioso, o motorista diz: "Seria melhor se apertasse o cinto, senhorita Spencer." Dito isso, solto minha revista e ela cai pelo buraco da divisão, ficando presa contra o interior do vidro. Mais uma coisa. Ele continua. "Quando chegarmos ao destino, não toque nas barras da sela. São bem sujinhas." O carro afunda, cai, mergulha incrivelmente rápido numa queda livre acelerada. E eu, com rapidez, aperto o cinto. Capítulo 27. Estoy sad? So you, Madison. Pela sua natureza, histórias contadas na segunda pessoa podem sugerir rezas. Santificado seja o vosso nome, o Senhor esteja convosco. Com isso em mente, por favor, não fique com a ideia de que estou rezando para você. Não é nada pessoal, mas simplesmente não sou uma satanista. Nem sou uma humanista secular, apesar dos esforços dos meus pais. Na busca de me encontrar no pós-vida, nem sou mais uma ateia confiante nem agnóstica. No momento, não estou certa de no que acredito. Estou longe de prometer minha fé para qualquer sistema de crenças quando, nesse ponto, pareceria que eu estava errada sobre tudo o que eu sentia ser real. Na verdade, nem mesmo estou certa de quem sou. Meu pai lhe diria: "Se você não sabe o que vem em seguida, dê uma boa olhada no que veio antes." Traduzindo, se você deixar, seu passado ditará seu futuro. Quer dizer, é hora de eu refazer meus passos. Com isso em mente, abandono meu trabalho na central de telemarketing e saio a pé, carregando meus novos sapatinhos de salto, usando minhas confiáveis alpargatas duráveis. Nuvens de moscas negras pairam, zumbindo, densas e negras como fumaça. O mar de insetos continua a ferver num movimento eterno, rangendo no caos, sua superfície tremulante,
iridescente se estendendo ao horizonte. Os montes pinicantes de restos de unhas da mão e do pé continuam a crescer e deslizar em avalanches ásperas. O deserto de cacos de vidro estilizado espés. O nojento grande oceano de esperma desperdiçado continua a se estender, engolindo a paisagem do inferno ao seu redor. E sim, eu me vejo como uma garota de 13 anos morta obtendo mais conhecimento sobre sua própria confiança, mas o que eu queria mesmo ser era uma órfã do bloco oriental abandonada e sozinha, miseravelmente ignorada, sem possibilidade de salvação até me tornar indiferente a minhas próprias circunstâncias horrendas e minha infelicidade. Ou, como minha mãe diria, blá blá blá. Cala a boca, Madison. O que quero dizer é, construí toda a minha identidade baseada em ser esperta. As outras meninas, principalmente as piriguetes, escolhem ser bonitas. É uma decisão fácil quando você é jovem. Como minha mãe diria, todo jardim fica bonito em maio. Traduzindo, todo mundo é de alguma forma atraente quando é jovem. Entre as jovens, é uma escolha automática competir no nível de atração física. Outras meninas, aquelas condenadas por narigões ou pele detonada, decidem ser loucamente divertidas. Outras ficam atléticas ou anorexicas ou hypochondriacas. Muitas meninas escolhem o amargo, solitário caminho de uma vida em ser a irritadinha de Magalhães, armada com sua raiva de língua afiada. Outra escolha de vida é se tornar a violenta e engajada estudante política. Ou possivelmente se inventar como a eterna poda morosa. Duramata sobre o verso privado. Canalizando a temida Weltschmerz de Sylvia Plath e Virginia Woolf. Mas, apesar de tantas opções, escolhi ser esperta. A garota gorda e inteligente que possui o cérebro brilhante. A estudante que só tira que usa sapatos sensatos duráveis e abstém-se do voleibol, manicures e risadinhas. É o bastante dizer que, até recentemente, sentia-me bem satisfeita e bem-sucedida com minha própria invenção. Cada um de nós escolhe nossa rota pessoal, ser esportiva ou irritada ou esperta, com a confiança de uma vida que se pode possuir quando é criança pequena. Entretanto, à luz da verdade, não morri de overdose de maconha, nem Goran se revelou como meu ideal romântico. Meus planos não trouxeram nada além de dores de cabeça para minha família. Portanto, daria para perceber que não sou lá tão esperta. E, com isso, todo o meu conceito sobre mim mesma é indeterminado. Mesmo agora, eu hesito em usar palavras como abster e propagar e Weltschmerz por minha fé em mim mesma estar tão profundamente abalada. A verdadeira natureza da minha morte me revela como uma idiota, não mais uma coisinha brilhante, mas uma ilusória e pretensiosa poseur. Nada brilhante, só uma impostora que moldou minha própria realidade ilusória com um punhado de palavras de efeito. Esses suportes de vocabulário servem como minha sombra nos olhos, meu implante de seio, minha coordenação física, minha confiança. As palavras erudita e insidiosa e obscurecer servem como minhas muletas. Talvez seja melhor reconhecer esse nível de falácia pessoal enquanto ainda se é jovem, melhor do que perder a noção fixa de si mesma na meia-idade, quando beleza e juventude vão embora, ou força e agilidade falham. Pode ser pior prender-se ao sarcasmo e desprezo até alguém se encontrar isolado e odiado por quem o cerca. Mesmo assim, essa forma extrema de correção de curso psicológico ainda parece devastadora. Com essa crise totalmente percebida, eu refaço minha rota, voltando para a cela onde cheguei inicialmente no inferno. Meus braços girando, o anel de diamante que Archer me deu brilha pesado e roubado. Não posso mais me apresentar como uma autoridade em estar morta, portanto me retiro para minha cela de barras sujas, o conforto trazido dentro de um cadeado e ferrugem de sujeira raspada pela ponta do alfinete de segurança de um roqueirinho punk morto. Condenados dentro de suas próprias celas, meus vizinhos se jogam ao chão, agarrando suas cabeças entre suas mãos, há tanto tempo congelados e catatônicos em atitudes de autopiedade que teias de aranhas os envolvem. Ou eles caminham de um lado para o outro, socando o ar e falando sozinhos. Não, não é tarde demais para me dedicar a ser engraçada ou artística, exercitando energicamente meu corpo em esteiras de ginástica ou pintando obras-primas sem humor. Entretanto, tendo falhado na minha estratégia inicial, jamais terei fé novamente numa única identidade. Se eu canalizar meu futuro em ser a garota esportiva ou chapada, a capa sorridente numa caixa de cereais, ou uma autora bebedora de absinto, essa nova persona sempre vai se sentir tão falsa e fabricada como unhas de plástico ou uma tatuagem de raspar na pele. Pelo resto da minha vida eterna vou me sentir tão falsificada quanto os Manolo Blahniks de Babette. Por perto, almas alheias se esparramam dentro de suas jaulas, tão mergulhadas em seu choque e resignação que deixam de espantar as moscas que rastejam por seus braços sujos. Essas moscas passeiam livremente por suas bochechas sujas e testa. Moscas pretas, gordas como uvas passas, caminham pela superfície dos olhos vidrados das pessoas. Sem serem notadas, entram em bocas bem abertas, então emergem de narinas. Atrás das próprias barras de prisão, outras almas condenadas arrancam seus cabelos. Almas raivosas, elas rasgam e destroem suas próprias togas e vestimentas, rasgando seus roupões, suas mortalhas, vestidos de seda e ternos de tweed Savile Row. Alguns deles, senadores romanos e shoguns japoneses, mortos e condenados ao inferno muito antes de eu ter nascido. Esses atormentados berram. Os acessos de loucura nublam o ar fétido. Suores escorrem em rios por testas e bochechas, brilhando em tons de laranja na luz infernal do fogo. Os cidadãos do Hades, eles se debatem e se escondem, sacodem os punhos para o céu em chamas,
Batem suas cabeças nas barras de ferro até que o próprio sangue o cega. Outros enfiam as mãos no próprio rosto, deixando a pele em carne viva, arrancando os próprios olhos. Suas vozes partidas, roucas, aos prantos. Em celas adjacentes, em jaulas além de jaulas, presos, estendem-se ao horizonte queimando em todas as direções. Incontáveis bilhões de homens e mulheres se queixam, em desespero, gritando seus nomes e status como reis ou pagadores de impostos ou minorias perseguidas ou devidos donos de propriedades. Nisso, a cacofonia do inferno. A história da humanidade fratura em protestos individuais. Eles exigem seus direitos de nascença. Insistem em sua inocência íntegra como cristãos ou muçulmanos ou judeus. Como filantropos ou médicos. Benfeitores ou mártires ou astros de cinema ou ativistas políticos. No inferno, são nossas ligações com uma identidade fixa que nos torturam. Ao longe, seguindo a mesma rota da qual eu retornei tão recentemente, uma faísca de um azul vivo flutua. O ponto azul, vívido contra as chamas laranjas e vermelhas contrastantes do fogo, o nimbus azul balança por lá, passando entre jaulas distantes e seus ocupantes histéricos. A mancha azul passa pelos presidentes mortos que rangem os dentes, ignora os imperadores esquecidos e soberanos. Esse ponto azul desaparece atrás de montes de jaulas enferrujadas, atrás de multidões de antigos papas lunáticos, obscurecido atrás de colmeias de ferro de xamãs aprisionados, depostos, em soluços, e autoridades e exilados e furiosos homens de tribos, apenas para parecer um pouco mais azul, um pouco maior, mais próximo, um momento depois. Dessa maneira, o objeto azul vivo voa em zigue-zague, aproximando-se, navegando no labirinto de desespero e frustração. O azul vivo, perdido em nuvens de moscas. O azul, coberto por bolsões ocasionais de fumaça escura e densa. Ainda assim, ele emerge, maior, mais próximo, até que o azul se torna um cabelo, um penteado moicano tingido de azul sobre uma cabeça raspada. A cabeça balança, empoleirada sobre ombros de uma jaqueta de couro preta de motoqueiro, sustentada por duas pernas vestidas de jeans e dois pés metidos em botas pretas. A cada passo, as botas chacoalham uma corrente de bicicleta que está presa ao seu calcanhar. O garoto punk, Archer, se aproxima da minha cela. Enfiado embaixo de um braço metido em couro, Archer carrega um envelope marrom. Suas mãos estão enfiadas na frente dos bolsos dos jeans, com o envelope preso entre seu cotovelo e sua cintura. Archer levanta o queixo com covinha na minha direção e diz: Ei! Lança um olhar para as pessoas que nos cercam, afundadas em seus vícios e orgulhos e luxúrias. Cada pessoa separada, isolada de qualquer futuro, qualquer nova possibilidade, retirada e isolada dentro da casca de sua vida passada. Archer balança a cabeça e diz: Não seja como esses fracassados. Ele não entende. A verdade é que sou pré-pubescente, morta e incrivelmente ingênua e idiota. E estou restrita ao inferno, para sempre. Ele olha direto para o meu rosto. Seus olhos estão vermelhos. Sua psoríase está piorando? E sou uma mentirosa. Respondo: Não tenho psoríase de verdade. Archer fala: Andou chorando? E sou tão mentirosa que respondo: Não. Não que ser condenada seja totalmente culpa minha. Na minha defesa, meu pai sempre me disse que o diabo eram fraldas descartáveis. A morte é um longo processo. Archer esclarece. Seu corpo é só a primeira parte sua que se vai. Traduzindo: além dele, seus sonhos têm de morrer. Depois suas expectativas. E sua raiva em investir a vida toda em aprender merda e amar pessoas e juntar dinheiro. Só para toda essa merda acabar em praticamente nada. Sério. Seu corpo físico morrer é a parte fácil. Além disso, suas lembranças têm de morrer. E seu ego. Seu orgulho e vergonha e ambições e esperança. Toda essa merda de identidade pessoal pode levar séculos para expirar. Tudo o que as pessoas veem é como o corpo morre. Explica Archer. Aquila Helen Gurley Brown so estudo as primeiros 7 estágios de Chutaro Balt. Pergunto. Helen Gurley Brown? Você sabe. Negação, barganha, raiva, depressão. Ele quis dizer Elizabeth Kubler-Ross. Viu? Archer diz, e sorri. Você é esperta. Mais esperta do que eu. A verdade, Archer me conta, é que você fica no inferno até que perdoe a si mesmo. Você ferrou com as coisas. Fim de jogo. Portanto, apenas relaxe. A boa nova é que eu não sou uma personagem fictícia presa num livro, como Jane Eyre ou Oliver Twist. Para mim, qualquer coisa é possível agora. Posso me tornar outra pessoa, não por pressão ou desespero, mas simplesmente porque uma nova vida soa divertida, interessante ou gostosa. Archer dá de ombros e diz: A pequena Maddie Spencer está morta. Agora talvez seja a hora de você seguir com a aventura de sua existência. Enquanto ele dá de ombros, o envelope desliza debaixo do braço dele e escorrega para o chão de pedra. O envelope de papel pardo. O papel tem um carimbo de confidencial em letras vermelhas blocadas. Pergunto: o que é isso? Inclinando-se para pegar de volta o envelope caído, Archer diz: Isto? Aqui estão os resultados do teste de salvação que você fez. Há uma lua crescente de sujeira embaixo das unhas dele. Espalhadas por seu rosto, uma galáxia de sardas brilham em diferentes tons de vermelho. Por teste de salvação, Archer se refere ao estranho teste do polígrafo, o troço do detector de mentiras onde o demônio perguntava minha opinião sobre aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Traduzindo: a determinação de se eu deveria estar no céu ou no inferno,
possivelmente até minha permissão de voltar à vida na Terra. Buscando espontânea e compulsivamente pelo envelope, peço, me dá. O anel de diamante, aquele que Archer roubou e deu para mim, brilha no dedo da minha mão esticada. Segurando o envelope fora das barras da cela, além do meu alcance, Archer diz, você tem de prometer que vai parar de fazer birra. Esticando meu braço em direção ao envelope, cuidadosamente evitando contato com as barras de metal imundas da minha cela, eu insisto que não estou fazendo birra. Pendurando os resultados do teste perto dos meus dedos, Archer diz, está com uma mosca na cara. E eu a abano para longe. E prometo. Bem, diz Archer, é um bom começo. Usando uma mão, Archer abre o alfinetão de segurança e o retira da bochecha. Como fizera antes, enfia a ponta afiada na fechadura antiga da porta da minha cela e começa a cutucar. No momento em que a porta se abre, eu saio, arrancando o resultado do teste da mão dele. Minha promessa ainda fresca nos lábios, ainda ecoando em meus ouvidos. Abro o envelope rasgando-o. E o vencedor é... Capítulo 28. Estoy set? So you, Madison. Por favor, considere aperfeiçoar o famoso slogan já sinônimo da entrada no inferno. Melhor do que abandone toda a esperança ao entrar aqui, parece bem mais aplicável e útil abandone todo o tato, ou talvez abandone toda a cortesia habitual. Se você perguntasse à minha mãe, ela diria, Maddy, a vida não é um torneio de popularidade. Bem, em réplica, eu lhe responderia que a morte também não. Aqueles de vocês que ainda vão morrer, por favor, reparem bem. De acordo com Archer, pessoas mortas estão constantemente enviando mensagens aos vivos, e não apenas abrindo cortinas ou interferindo na iluminação do ambiente. Por exemplo, toda vez que seu estômago ronca, isso é causado por alguém do além que tenta se comunicar com você. Ou, quando você sente uma vontade repentina de comer algo doce, é outra forma que os mortos têm de estar em contato. Outro exemplo comum é espirrar várias vezes em rápida sucessão. Ou quando seu couro cabeludo coça. Ou quando acorda sobressaltado de noite com uma cãibra forte na perna. Lábios ressecados do frio. Perna pulando. Incansável, pelos encravados. De acordo com Archer, são todos métodos que os mortos usam para atrair sua atenção, talvez para poder expressar afeto ou alertá-lo sobre um perigo iminente. Com bastante seriedade, Archer alega que se você, como uma pessoa vivinha da Silva, ouvir a música You're the One That You Want, do filme Griase, nos tempos da brilhantina, 3 vezes num único dia, seja por acidente, num elevador, no rádio, numa espera telefônica ou seja lá como, isso é um indicativo de que vai morrer antes de o sol se pôr. Por outro lado, o odor fantasma de torrada queimada quer dizer apenas que um ente querido morto continua a cuidar de você e a protegê-lo do perigo. Quando fios rebeldes brotam de suas orelhas, narinas ou sobrancelhas, são os mortos tentando fazer contato. Mesmo antes que legiões de mortos telefonassem aos vivos durante a hora do jantar e fizessem apurações sobre preferências de consumo em relação a marcas de creme não derivado de leite. Antes de os mortos gerarem conteúdo lascivo de internet, as almas dos que se foram sempre estiveram em contato constante com o mundo dos vivos. Archer explica isso tudo para mim enquanto passamos pelas grandes planícies de cacos de vidro, circundando o rio de vômito fervente, cruzando o vasto vale das fraldas descartáveis usadas. Parando um momento sobre um morro fedido, ele aponta uma mancha negra no horizonte. Um voo baixo de urubus, abutres e aves carniceiras paira sobre a paisagem negra ao longe. O pântano de abortos dos semiformados, diz Archer, apontando com o moicano azul em direção aos pantanos funestos. Respiramos fundo e seguimos, passando por tais horrores, e continuamos a seguir rumo aos quartéis generais do inferno. Archer afirma que eu deveria deixar de ser simpática. Aposta que em minha vida toda meus pais e professores me ensinaram a ser agradável e amistosa. Sem dúvida eu era constantemente recompensada por ser positiva e animada. Caminhando com dificuldade sob o céu alaranjado em chamas, Archer diz, claro, os fracos devem herdar a terra, mas eles não recebem porra nenhuma no inferno. Ele fala que, como passei a vida toda sendo legal, talvez devesse considerar algum comportamento alternativo para minha vida pós-morte. Por mais irônico que pareça, Archer diz que ninguém que é legal consegue exercitar o tipo de liberdade que um assassino condenado vive na prisão. Se uma menina outrora bacana quer mudar de vida, talvez experimentar ser valentona ou uma vagabunda, ser mimada ou apenas ter opinião e não sorrir a todo momento como se estivesse num comercial de creme dental, escutando tudo educadamente, bem, o inferno é o lugar para arriscar esse comportamento. Archer acabou condenado por toda a eternidade assim. Um dia, sua velha o mandou afanar pão e fraldas de uma loja. Não sua velha esposa, a mãe mesmo. Ela precisava de fraldas para a irmãzinha dele, só que não tinham como pagar. Então Archer perambulou pelo mercado da rua até achar que ninguém estava olhando. Enquanto caminhamos juntos, passando pelos flocos de pele morta ressecada do deserto da caspa, aproximamo-nos de um grupo de almas condenadas. Estão num grupo mais ou menos do tamanho de um coquetel no lounge VIP de uma boate de luxo em Barcelona, com cada pessoa voltada para o centro do grupo. Ali, destacado no centro do grupo, um homem agita as mãos no ar. Ele grita com a voz abafada em meio ao povo. No canto, Archer abaixa a cabeça perto da minha e cochicha. Está aí sua chance de praticar.
Visto entre as figuras que escutam, filtrado entre as formas, entre braços sujos e cabeças de cabelos desgrenhados, não há erro sobre qual é o centro das atenções. Um homem com ombros estreitos, o cabelo escuro penteado para que caia sobre a testa pálida. Ele golpeia o ar fétido com as duas mãos, gesticulando como um louco, debatendo-se enquanto grita em alemão, encimando o lábio superior a um bigode castanho quadrado não maior que as narinas dilatadas. O público escuta com fixa expressão catatônica. Archer me pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer? Ele diz que tenho de aprender a impor meu peso. Diz para eu abrir espaço acotovelando a multidão até chegar à frente. Quer que eu empurre aquele povo para fora do caminho. Devo Bancar Valentona. Ele dá de ombros, fazendo render as mangas de couro preto da jaqueta. Você escolhe. Com isso, Archer coloca uma das mãos nas minhas costas e me lança à frente. Cambaleio, acertando a multidão, batendo contra a manga dos casacos, pisando nos sapatos marrons engraxados. Sinceramente, todo mundo ali usa o mesmo tipo de roupa sensata que cai bem no inferno. Roupas impermeáveis verde escuras e de flanela cinza, sapatos de solas grossas e botas de couro, chapéus de tweed. O único acessório de moda mal escolhido é uma abundância de tarjas vermelhas com suásticas pretas presas nos bíceps das pessoas. Archer dá uma olhada no palestrante. Ainda cochichando, fala para mim. Garotinha, se você não puder ser rude com Hitler. Ele me incita a começar uma briga. Meter o pé na bunda do nazista. Balanço a cabeça. Não. Meu rosto cora. Depois de uma vida toda treinada para nunca interromper, não poderia. Não posso. Meu rosto fica quente. Sinto-me mais vermelha que as sardas de Archer. Tão vermelha quanto as tarjas com suásticas. O quê? Archer cochicha, a boca numa careta torta, a pele comprimida ao redor do alfinete de segurança de aço inoxidável que fura a bochecha. Ele me provoca. Que foi? Está com medo de que Hitler possa não gostar de você? Dentro de mim, uma vozinha pergunta. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu vivi. Sofri. Morri. O pior destino que qualquer mortal pode imaginar. Estou morta. E ainda assim algo de mim continua a sobreviver. Sou eterna. Por bem ou por mal. São as obsequiosas garotinhas boazinhas como eu que permitem que cuzões dominem o mundo. Vagabas de marca maior, bilionárias cafonas que abraçam árvores, hipócritas viciadas em drogas, ativistas pacifistas fumadoras de erva que financiam cartéis de drogas, que matam em massa e perpetuam a pobreza esmagadora em repúblicas de bananas pobretonas. É meu medo mesquinho de rejeição pessoal que permite a existência de tantos males. Minha covardia possibilita atrocidades. Exercendo força, afasto a mão de Archer, que me empurra. Abro caminho entre as mangas dos casacos de lã, acotovelando-me entre suásticas, abrindo espaço e nadando pelo caminho rumo ao centro do mundo. Em cada passo, estou ativamente pisando em pés de estranhos, infiltrando-me, embrenhando-me na massa apertada de condenados, até irromper à frente da multidão. Tropeçando na primeira fileira de pés, cambaleio, sucumbindo ao próprio esforço, apenas para aterrissar com mãos e joelhos de cara na caspa solta, meus olhos no nível de duas botas pretas engraxadas. Refletido no couro encerado de búfalo, vejo a mim mesma em close. Uma garota gorducha vestida num suéter e bermuda saia de tweed, com um relógio delicado preso num pulso gorducho, o rosto de olhos esbugalhados, corada de vergonha. Sobre mim, Adolf Hitler paira com as mãos entrelaçadas às costas. Balançando nos calcanhares da bota, olha para baixo e ri. Meus óculos caíram do nariz e estão semi-enterrados na pele morta. Sem eles, o mundo parece distorcido. Tudo se torna um borrão, uma massa sólida que me prende. Desfocados, os rostos estão manchados e esmaecidos. A cabeça dele se projeta para trás, monstruosamente acima de mim. Hitler aponta o bigodinho minúsculo para o céu flamejante e ruge com uma risada. Ao redor de nós, de Hitler e de mim, o povo segue a deixa dele até que eu seja soterrada por risadas. A presença deles é tão marcante ao redor que Archer e o moicano azul se perdem, emparedado atrás de tantos corpos mortos. Ficando de pé, espano os flocos soltos de caspa grudenta das roupas. Abro a boca para mandar te do mundo ficar quieto, por favor. Com minhas mãos varrendo a camada de derme oleosa de caspa, busco meus óculos. Mesmo cega, imploro silêncio para poder ridicularizar o líder, mas o povo simplesmente grita com uma alegria sádica, os rostos borrados reduzidos a bocas abertas e dentes. Talvez seja devido a alguma reação de estresse pós-traumático, mas naquele instante sou transportada para a tarde do colégio interno suíço quando o trio de vagabas se revezou, sufocando-me até a morte, fazendo caretas com meus óculos e me ridicularizando antes de me trazer de volta à vida. Sinto uma mão descer para tocar meu braço, uma mão grande, áspera, fria como uma mesa de necrotério. Os dedos nodosos pegam meu cotovelo e o apertam tanto quanto a tarja de suástica nos bíceps. Algo me põe de pé. Talvez seja devido a alguma memória suprimida de algum coveiro tarado me tocando, o fedor de formol e a colônia masculina, mas me esquivo. Todo o meu peso de 13 anos de idade pende para trás, empurrando o punho e o braço magrelo para frente num arco veloz, um giro de catavento que se conecta a algo sólido. Este, algo, estala com o impacto dos meus dedos. De novo, caiu no carpete macio de flocasta caspa. So que desta vez algo passado aterrissa na pele morta a meio leito. A risada da multidão silencia. Minhas mãos desenterram os óculos. Mesmo através das lentes sujas, nubladas com flocos mortos de couro cabeludo,
Posso ver Adolf Hitler caído a meu lado. Ele geme com suavidade, a bolha vermelha de um ferimento já se formando ao redor de um dos olhos, que está fechado. O anel, aquele anel de diamante que Archer roubou de uma alma humilhada, lamuriante, presa numa jaula perto da minha própria cela imunda. Esse anel no meu dedinho colidira com o rosto de Hitler. Como um soco inglês polpudo de 75 quilates, o diamante gordo o acertara. Meu punho vibra. Meu pulso martela como um diapasão de garfo. Então balanço os dedos para recuperar a total sensibilidade naquela mão. Uma voz de homem grita, a voz de Archer, por trás da muralha de observadores chocados. Pegue um souvenir. Como Archer explicaria mais tarde, todos os grandes valentões pegam totens ou objetos fetiche para roubar o poder de inimigos que sobrepujaram. Alguns guerreiros pegam escalpos que podem exibir nos cintos. Outros colecionam orelhas, genitais, narizes. Archer insiste que levar um souvenir sempre foi crucial para assumir o poder do inimigo. Lá fico eu com Hitler esparramado a meus pés. Para ser sincera, não queria de jeito nenhum as botas dele. Nem tinha o menor desejo de pegar a gravata ou aquela tarja estúpida. O cinto? Arma? Alguma joiazinha nazista, uma plaquinha de águia ou crânio. Não, o bom gosto parece obstar pegar qualquer porção aparente de seu uniforme. E, sim, posso ter sido outrora garota boazinha sem escrúpulos ao usar as palavras obstar e escrúpulos, e não hesitar em derrubar um tirano fascista, mas continuo a ser muito fiel em relação à maneira como escolho acessórios para meu guarda-roupa bem básico. Do canto da multidão, a voz de Archer grita, não seja imbecil. Pegue o maldito bigode. Claro, é o único talismã que carrega toda a identidade desse maluco. Seu bigode, um minúsculo escalpo a ser pendurado no meu cinto, representa algo sem o qual Hitler jamais poderia voltar a ser Hitler. Enfiando o calcanhar da minha prática alpargata firmemente em seu pescoço, inclino-me e entrelaço meus dedos naquela franja áspera, que mais parecem pelos púbicos sobre lábios. A respiração dele está quente e úmida contra minhas mãos. Quando me preparo para um grande puxão, uma fisgada hercúlea, os cílios de Hitler batem e seus olhos me atravessam com raiva concentrada. Enfiando meu pé em sua garganta, puxo, tirando os pelinhos curtos com toda a minha força, e Hitler grita. A multidão estremece, recuando um passo. Mais uma vez, tombo para trás, os braços girando, mas ainda segurando meu troféu. Adolf Hitler segura o rosto com as duas mãos, sangue escorre entre seus dedos, seus berros parecem confusos e entrecortados. Escorre sangue pela manga do uniforme, e a deixa tão encharcada que o vermelho vivo embota a tola suástica presa em seu braço. Na palma da minha mão se enrola o bigodinho morno, arrancado, ainda preso a uma pálida e fina porção de lábio superior. Capítulo 29. Estou sad? So you, Madison. Meu gosto por poder continua a crescer, assim como minha habilidade em deixá-lo florescer. O anel de diamante, segundo Archer explicou, veio de Elizabeth Báthory, uma condessa húngara que morreu e está aprisionada em sua própria jaula infernal suja desde 1614. Sempre uma boneca, a condessa Báthory certa vez açoitou uma criada, que sangrou pelo ataque, e onde o sangue acidentalmente espirrou na condessa, aparentemente sua pele real rejuvenesceu. Baseada nessa evidência claramente anedótica, Elizabeth Báthory pirou com esse novo ritual de cuidado com a pele, imediatamente contratando e ensanguentando cerca de 600 criadas num piscar de olhos, para que pudesse se banhar no sangue quente de modo contínuo. Hoje em dia, a condessa está horrível. Fica sentada soluçando em coma, frustração e negação, incapaz de deixar de ser uma quenga sanguinária. Armada com o anel da vampira Elizabeth, eu pude facilmente nocautear Adolf Hitler. E agora, armada com seu bigodinho fascista, bane o super-homem nazista. Claro, uma vez que alguém é sentenciado ao inferno, torna-se quase impossível se livrar ainda mais dele. Minha solução era mandá-lo para algum lugar onde eu mesma nunca planejei me aventurar. Minha escolha inicial foi o mar de insetos. Entretanto, com consideração adicional, revisei minha escolha para o pântano de abortos dos semiformados. Lá, no inferno do inferno, aquela paisagem pantanosa de pesadelos onde crianças cozidas em fogo brando borbulham embaixo de uma enorme tela de cinema, um outdoor inescapável, no qual o paciente inglês passa sem parar em Technicolor, é onde Hitler reside, sem bigode nem identidade. Privados de seu demagogo, os paus mandados sem cérebro de Hitler inevitavelmente acabaram seguindo a Archer e a mim, atravessando o deserto de caspa enquanto continuamos nossa jornada. Claro, eu pedi que eles tirassem suas tarjas de mau gosto, e para sublinhar minhas exigências mostrei o bigodinho profano. Não havíamos passado o lago da Bile Tépida, Archer, eu e nosso bando de bajuladores recém-encontrados, quando nos deparamos com uma mulher majestosa sendo cortejada por uma comitiva de pessoas fazendo reverência. Um grande monte traficado de Almond Joy servia como trono para ela, e os membros de sua corte formavam círculos concêntricos cercando a barra do vestido brocado e bordado. A mulher, ainda que louca com uma histeria de fazer revirar os olhos, usava uma grinalda ou um diadema de pérolas sobre o ninho de seu cabelo elaboradamente trançado. E enquanto sua corte prostrava-se aos seus pés, o sorriso lânguido dela caiu sobre Archer e mim e prontamente se desvaneceu. Quando nosso grupo de viajantes se aproximou da nossa nova visão, Archer se inclinou perto da minha orelha.
Com sua camiseta de show do Ramones pungente com o fedor de sua transpiração, ele cochichou. Catarina de Médici. Se você pedisse conselho ao meu pai, ele lhe diria. O segredo de ser um comediante bem-sucedido é nunca parar de falar até você ouvir alguém rir. Traduzindo persevere. Seja determinado. Faça apenas uma pessoa rir. Então transforme essa pessoa e essa piada em mais risadas. Quando algumas pessoas decidirem que você é engraçado, um número maior de pessoas vai começar a acreditar. Com o pequeno bigode de Hitler secretamente seguro dentro do bolso da minha bermuda saia, escutei a explicação de Archer. Ela é rainha de algum lugar por aí. Archer cochicha. Da França renascentista, eu respondo. A consorte e rainha de Henrique II morreu em 1589. Provavelmente foi condenada para o fogo do inferno eterno por instigar o dia do massacre de São Bartolomeu, no qual as massas parisienses chacinaram 30.000 huguenotes franceses. Quando chegamos mais perto, os olhos da rainha se fixam em mim, talvez sentindo meu novo poder e meu desejo crescente por mais. Da mesma maneira que Hitler fora preso na persona de um mitidão ranzinza e a condessa Báthory ficou fixada em ter uma beleza jovem permanente, Catarina de Médici parece bem presa à sua soberba nobreza de nascença. Parando, Archer me deixa continuar em frente, com cada passo diminuindo a distância entre mim e meu novo adversário. De trás de mim, a uma distância segura, Archer diz, vá nessa, Madison, chute o delicioso traseiro real dela. Assumo que meu ataque pode ter parecido de certa forma bem juvenil, consistindo em correr a toda até o objeto de ataque, gritando uma litania de palavrões de playground como: prepare-se para morrer, cara de bunda suja, você, sua rainhazinha ordinária, pamonha, nariz empinado, fedida. Antes de empurrar Catarina de Médici do trono de barras de chocolate e cobri-la de chutes, arranhões, puxões de cabelo, cócegas selvagens e beliscões cruéis. Ainda assim, apesar de esse comportamento bárbaro de jardim da infância, eu consegui compelir a soberba de Médici a consumir uma bocada do solo depois de fazer com sucesso Vossa Alteza cair de cara no chão. Daí, só foi necessário o modesto peso do meu corpo dirigido até a ponta do cotovelo dobrado, enfiado nas omoplatas dela, para motivar a real catarinesa a repetir, sob coação. Si. Sou uma pamonha piranha de Médici e uma otária, e tenho cheiro de xixi velho de gato. Não preciso nem dizer que nem Catarina nem suas cortesãs parasitas puderam entender uma sílaba do que ela repetiu, mas seu discurso compulsório resultou bem cômico para Archer, que explodiu num autêntico vulcão de gargalhadas grosseiras. Sim, agora é poder que eu quero. Não afeto. Não quero esse tipo de poder sem sentido como discutido anteriormente. Marque minhas palavras. Estar morta não é só ficar sentada numa reflexão sem remorso e ficar amarga se auto-incriminando. A morte, como a vida, é o que você faz dela. Fortificada com o bigode de Hitler e o diamante Báthory, cuido rapidinho dessa invejosa homicida religiosa. Quando ela é mandada de mala e cuia para se juntar a Adolphe no pântano lamacento, volto à minha jornada com Archer, a grinalda de pérolas agora equilibrada sobre minha cabeça, e a esfarrapada comitiva de damas e cavalheiros da Renascença cai entre minha crescente legião de seguidores. Perambulando atrás de nós, de Archer e de mim, nosso exército se incha com zumbis nazistas, além desses agregados de Médici. Mais tarde, seguidores de campo de Calígula. Você pode atribuir minha nova valentia a um tipo de efeito placebo, mas agora, carregando o bigode de um déspota gritalhão, minhas próprias palavras começam a soar mais eloquentes aos meus ouvidos. Cada declaração minha carrega a força e a autoridade de um discurso disparado por amplificadores para uma tropa de subordinados andando a passo de ganso, queimadores de livros carregando tochas. Para equilibrar a coroa de pérolas da rainha sádica orgulhosa, sou forçada a ficar mais alta, minha espinha, minha atitude, todo o meu porte alçado a um patamar mais nobre. Deixando de lado minhas sensatas alpargatas beisveejam, coloco meus pés nos saltos altos trazidos por Babette, aumentando ainda mais minha estatura. Antes de chegarmos ao próximo horizonte, derroto outro inimigo, Vlad III, vulgo Vlad, o Empalador, príncipe da família Dracu, que morreu em 1476 depois de torturar cerca de 100.000 pessoas até a morte. Um homem que formou a base de carne e osso para a lenda do vampiro Drácula. Dele, obtive minha adaga cheia de joias, uma camarilha empoeirada de cavaleiros corruptos e um baú do tesouro transbordando de Charleston Shells. Depois dele, utilizei a referida adaga para obter os testículos do corrupto imperador romano Calígula. EU Poderoso Tesoro de Reese's Peanut Butter Cups. Depois que continuamos a caminhar, sombreados por metade dos idiotas obedientes da história do mundo, eu pergunto a Archer. Então, você está no inferno porque roubou pão de um mercado? Que coisa mais? Jean Valjean. Archer apenas me encara. Que coisa mais? Número 24.601. Digo, abanando a mão num gesto galês floreado. Que coisa mais? Les Misérables. Em resposta, Archer diz, tem mais nessa história que roubar pão. Mais para frente na nossa jornada, entramos no matagal dos membros amputados, um emaranhado grotesco de braços cortados e pernas, mãos e pés entrelaçados, que filtra a brisa esfumaçada e fuliginosa. O caminho está coberto de dedos decepados, todos perdidos e separados de seus devidos proprietários, todas as amputações do campo de batalha e restos de hospital que foram perfunctoriamente decepados e nunca chegaram a um túmulo apropriado. Além disso, as ubíquas e inúteis pipocas. Lá eu tomo posse do cinto do rei Eteuret II,
o monarca inglês responsável pelas mortes de 25.000 dinamarqueses no dia do massacre de São Brício. Anesinto que penduro os testiculos cortados, a daga preciosa. Io pequeno escalpo do bigode. Os espólios da minha campanha em curso para me provar fodona. Logo esses talismãs são somados ao rumal, ou lencinho, usado pelo líder de culto Tugberon para estrangular suas 931 vítimas. Esse cinto, tornando-se o bracelete de encantos medonhos, que proclama meu progresso de garota boazinha de colégio interno a princesa guerreira bem mal educada e sem respeito ao decoro. Sou a anti-Jane Eyre. Quase sem perder o passo, derroto o infame Barba Azul, Gilles de Rais, acrescentando sua marca registrada, o cajado com o qual ele sufocou 600 crianças enquanto a sodomizava, aos grotescos troféus que se penduram e balançam na minha cintura. A cada nova vitória, uma nova tropa de tenentes vem perseguir minha sombra. Ao longo da minha peregrinação de transformação, o envelope pardo contendo os resultados do meu teste de salvação do polígrafo, dobrado com cuidado, permanece enfiado no bolso da minha bermuda saia. Raramente diminuímos o passo na rígida campanha pela paisagem incandescente, sob o céu em chamas alaranjadas. Depois que peguei o pão e as fraldas, Archer conta, eu os levei para minha velha. Por favor, me diga que você não é um atirador de escola, como havia contado antes. E Archer diz, apenas escute, está bem? Ele entregou o pão e as fraldas para sua mãe, só para descobrir que no nervosismo ele roubou exatamente o tipo errado de fralda. Em vez de pegar a marca com etiquetas plásticas adesivas para segurá-las no lugar, Archer levou para casa um produto mais barato que precisava de alfinetes de segurança. Para compensar, ele ofereceu os alfinetes que normalmente usava perfurando bochechas e mamilos. Era um desses acessórios punks mal esterilizados que, sem dúvida, espetou sua irmãzinha. A frágil criança ficou doente de uma infecção e morreu, quase de um dia para o outro. Sentindo o desconforto de sua confissão, deliberadamente não procurei fazer contato visual. Ao contrário, continuei a marchar ao lado de Archer, com nosso exército seguindo junto no nosso encalço. Dirigindo meus olhos bem à frente, senti a batida e a sacudidelas de talismãs, fetiches, objetos de poder balançando da minha cintura e colidindo com meus quadris a passos largos. Fiquei bem retinha, equilibrando o peso da minha nova coroa de pérolas. Mantendo o tom de minha voz indiferente, sem constrangimento, perguntei se era esse o motivo de ele ter sido eternamente condenado, por ele ter matado sua irmãzinha bebê. Foi uma merda a forma como ela morreu, diz Archer, mantendo o passo ao meu lado. Mas tem mais aí. É com nosso próximo passo que torres, chaminés e muradas dos quartéis generais do inferno surgem inicialmente ao longe no horizonte. Em nosso encalço, os números do exército em marcha, os mais vis transgressores, marginais e criminosos da história humana. O número de nossa legião cresceu para se tornar quase infinito. O passo combinado de nossos pés marchando balança o solo, esmagando caramelos descartados. Desfilamos, em grande cerimônia, meus lacaios abrindo espaço à frente para cobrir nosso caminho com um cheiroso carpete de Red Hots, Skittles, M&M's de amendoim e bolas de chiclete. Nossos espólios de Boston Buckhead Bench e Jolly Rangers quase nem podem ser contados. A jovem que faleceu no brilho de uma televisão de hotel, ela não é a mesma jovem que agora se apresenta diante dos portões do inferno. Aníbal deveria ter apresentado uma visão tão temível. As hordas de Genghis Khan pareceriam nada comparadas com as minhas. Os espartanos. As legiões dos Césares. Os exercitos dos faraós. Ninguém poderia esperar sobreviver a uma batalha com esses meus vilões de olhos vazios, seus cutelos e cimitarras corroídos batendo contra o céu sujo. Contemplem. Meu nome é Madison Spencer, filha de Antônio e Camille Spencer, cidadã do inferno, e meu exército é tão numeroso quanto as estrelas. Assim como minha fortuna de doces. Ordeno que todos os demônios e diabos do Hades abram imediatamente sua fortaleza massiva para mim. Capítulo 30. Estoy set? So you, Madison. Esteja aí ou não, não importa muito, porque eu estou aqui. A filha pródiga. A pequena Mad Spencer voltou a casa para pernoitar. Quando nos aproximamos dos avantajados muros dos quartéis do submundo, os pesados portões do inferno, vigas de carvalho enegrecidas com a idade e presas com ferro, já começam a fechar para bloquear nossa entrada. Estendidas ao horizonte em ambos os lados, essas muralhas decadentes se erguem sublimes como nuvens de tempestade, empinando-se como se reforçassem contra nosso assalto. Negros contra o su elaranjado. Aqui, as grandes planícies de lâminas de barbear descartadas, um vasto continente queimado, pavimentado por quilômetros com toda a lâmina enferrujada e sem fio jogada fora pela humanidade. Esse campo resplandecente termina na base desses muros de pedra ominosos. Um único demônio monta guarda enquanto os portões são fechados, chacoalhando de dentro com o flagrante raspar de barras deslizando nos lugares, correntes sendo enroladas e travadas, cadeados fechados. Esse demônio, com sua pele áspera com feridas infeccionadas, o couro vertendo pus e podridão, o focinho de um porco monstruoso domina seu rosto borrachento. Seus olhos são pedras negras pelos quais um tubarão assassino busca sua vítima fria e chorosa. Aqui se apresenta Baal, entidade deposta dos babilônios, recebedor de gerações de crianças sacrificadas como tributo.
Tempestuoso com a voz desses milhões de gritos, o demônio dá suas ordens. Parem. Não se aproximem mais. Dispersem seu exército ameaçador. E entreguem seu estoque delicioso de barras de crunch da Nestlé. Assim, bloqueando nosso caminho, esse demônio híbrido de porco, tubarão e pedófilo exige saber meu nome. Como se nesse novo momento eu soubesse como me chamar. Quem eu sou não é mais a garota rechonchuda que sorri cativantemente, bate os cílios e diz: por favor, com açúcar em cima. Minha voz fala com a raiva do bigode de Hitler. Minha cabeça se ergue por baixo do peso da coroa extravagante da de Médici. Meus quadris carnudos, rodeados com o cinto de um rei assassino, balançam e mostram os espólios da minha campanha. Minha cintura coberta com totens e talismãs prova que não sou apenas uma personagem num livro ou filme fixos. Não sou uma única narrativa. Como não são Rebecca de Winter nem Jane Eyre. Estou livre para revisar minha história, para reinventar a mim mesma, meu mundo, a qualquer momento. Avançando ao lado de Archer, sou resplandecente na minha selvagem demonstração de poder conquistado. A meu serviço avançam os vilões coletados de uma dúzia de tiranos, agora despachados ao esquecimento. Meus dedos, manchados de carmim com o sangue de déspotas, não são os dedos que passaram pelas vidas em papel de heroínas românticas perdidas. Não sou mais uma donzela passiva que espera que as circunstâncias decidam seu destino. Agora eu me tornei a vigarista, a fanfarrona, a Eative de meus sonhos inclinada a resgatar a mim mesma. Porque agora incorporo todos os traços que esperava tanto encontrar em Goran. Traduzindo, não sou mais limitada. Sou a própria sedutora devassa. Sirvo como meu próprio casca-grossa brutal. Conforme avançamos pelos portões do inferno, não diminuindo nosso passo, aquela cadência de nossos bilhões de pés, Archer cochicha para mim. A maior arma que qualquer guerreiro pode carregar numa batalha é a certeza absoluta de sua alma eterna. Nada de batidas molhadas e escorregadias do coração dentro do buraco úmido do meu peito. O sangue não segue por baixo da delicada pele dos meus membros. Neste ponto, não sou mais nada que possa ser morto. Archer cochicha. Sua morte oferece a você uma oportunidade de ouro. O demônio porco Baal mostra suas presas, seu palato cheio dos fluidos rompidos e sangue de incontáveis inimigos, um pesadelo afiado de tortura e sofrimento em dentes, mas apenas para aqueles ainda casados com suas vidas passadas. Como reis ou beldades. Como homens ricos ou artistas famosos. Não, essas presas rangentes, batendo, assustariam apenas aqueles que ainda têm de aceitar o fato de sua imortalidade. A fera demoníaca bufa fogo, tossindo o ar escaldante com grandes garras afiadas. O monstro ruge com uma gargalhada tão gananciosa, tão gutural de fome, que até os canalhas e patifes que marcham no meu encalço, meus vagabundos e marginais, até eles começam a recuar de medo. Até Archer, com a cabeça inclinada contra o assalto de baforadas venenosas, sulfurosas, até meu tenente de cabelos azuis vacila em seu corajoso avanço. Ainda assim, não me aventurei até aqui para ser apreciada, nem para buscar qualquer tributo de doce afeição sorridente. Meu objetivo não é flertar ou obter favores, e na minha mente, meu cabelo que escorre, meus joelhos se erguendo alto, a daga desembainhada, eu pareço bem Byronica. Ao chegar à distância de um braço desse demônio atroz, se devo dizer a verdade, não fico surpresa de me encontrar sozinha de pé. Todo o grupo, minha legião de grosseiros e gladiadores, apesar dos facões e bravatas, tremeram nas bases e se retiraram. Até meu segundo em comando, o Punk Archer, hesita no ataque destemido. O cochicho de seu sábio conselho não sibila mais em meus ouvidos. Pena do pobre demônio com apenas uma estratégia para vencer. Da mesma forma defeituosa com que Jane Eyre deve permanecer mansa e estoica, esse demoníaco Baal conhece apenas uma forma de existir, sendo temido. Enquanto existo, mutável e adaptável, moldando meu plano de batalha a cada novo momento, Baal nunca pode desmontar um inimigo numa risada incontrolável, nem seduzir um oponente usando uma beleza extraordinária. Portanto, quando deixamos de temer tamanha monstruosidade, nós o deixamos sem poder. Usando um grito de guerra muito mais Grace Poole do que Jane Eyre, lanço-me com coragem e de cara em direção ao tórax suíno de Baal. De acordo com meu antigo treino oferecido pela Escola de Prevenção contra Estupro, executo 2 ofensivas prolongadas contra os olhos de pedra do demônio e os tenros genitais de porco, goivando os primeiros e metendo meus saltos nos segundos. Sem ligar para a preservação até agora cuidadosa da minha aparência aciada e bem composta, pego um punhado de lâminas de barbear corroídas que cobrem o chão e começo a cortar e rasgar, conseguindo provocar uma inundação de sangue de porco. O fedor das vísceras rompidas expostas do porco é o cheiro de ossuário. Uma neblina de sangue borrifado de matadouro e gritos de sacrifício se espalham. As vísceras voam em amplos arcos, estilo Grand Guignol, e até o céu alaranjado do inferno é assolado pelo protesto guinchado de Baal. É um fato pouco conhecido, mas demônios são apenas levemente mais difíceis de matar do que déspotas ou tiranos. Apesar de seus tamanhos imensos e aparência temível, os demônios são desprovidos de qualquer autoconfiança. Toda a vantagem deles fica em suas deformidades medonhas, arrogância, cheiro pútrido e, quando essas defesas são ultrapassadas, um demônio tem muito pouco com o que se armar. O grande orgulho de um demônio é também sua fraqueza. Como todos os valentões, quando chega o ponto em que um demônio é ridicularizado, ele com frequência dá no pé. O pouco que restou de Madison Spencer, prole de estrela de cinema, está perdido num subsequente alvoroço selvagem. Enfrentando sozinha o maligno Baal,
não deixo de estar ciente das hordas maculadas que, ao longe, testemunham minha brava selvageria. Atacado pela saraivada inesgotável de meus tapas infantis e golpes de menina, minhas ameaças vocais toscas, a furiosa chuva de meus beliscões e dedos na orelha, esse mais feroz dos demônios grita de dolorosa frustração. Sujeito a meu temporal temível de puxões de cabelo dolorosos, o meu ataque rápido como um raio de tapões, meu arsenal completo de insultos escolares, Baal luta para se livrar. Após um puxão de cueca em particular violento, o demônio desdobra suas asas de couro enrugadas e foge da cena de batalha. Essas asas de morcego acertam a fumaça preta e nuvens de moscas, e Baal corre para desaparecer no distante horizonte alaranjado. Portanto, sou deixada sozinha nos portões selados dos quartéis generais, mas só por um momento. Saboreio a glória de ser banhada, encharcada, inundada de um sangue quente que não é meu. Mesmo antes de o dito sangue esfriar, uma voz solitária chama de uma janela alta nas muralhas trancadas. Uma voz de mulher chama: Mad? É você? Pouco maior do que o rosto que a ocupa, a janela é situada tão alto que leva um momento para meus olhos a localizarem. Mas lá paira o rosto de uma senhora de idade, a senhora Trude Marenetti, mais recentemente de Columbus, Ohio, que chegou ao inferno por câncer. Ela grita: Viva a pequena Madison! De outra janela distante outro rosto. O do senhor Helmut. Vítima de ataque cardíaco congestivo. De Boise, Idaho. Ecoa o grito. Viva a pequena Maddie! De outra janela, outras muralhas e torres, uma multidão de rostos exclama o nome de Madison Spencer. Desses, alguns eu reconheço, mas outros não, porque conversei com ele só pelo telefone, aconselhando-os a não temer suas mortes iminentes. Durante minha ausência, essas almas chegaram em rebanhos, transformando o inferno numa verdadeira Ellis Island de novas chegadas, chocadas, mas não devastadas pelos falecimentos, mais curiosas do que assustadas no anseio de deixarem suas antigas vidas fracassadas e embarcarem numa nova empreitada. Parece que eu os havia recrutado. Todos eles, cada um desses rostos me louva de suas janelas distantes nas paredes do inferno. Exigem que os portões sejam abertos para que possam me abraçar, a nova heroína deles. De repente, o ar fica preenchido por doçura enquanto gente morta me banha com sugar babies e bolas de chocolate maltado. Em tributo eles jogam uma nevasca açucarada de pez e barris de cerveja preta. Meu exército se junta de novo, e os sons inconfundíveis de trancas e correntes podem ser ouvidos de dentro das portas fechadas. Por frações de segundo, por uma distância mínima, os dois pesados portões começam a se abrir, oferecendo um vislumbre de dentro do quartel-general. Atrás de mim, a tropa tempestuosa avança em frente para me transportar sobre seus ombros assassinos, e me carregar, vitoriosa, para a cidade conquistada. Minhas hordas começam a saquear as arcas de doces de Hades. Saqueando aquil tesouro de pixie sticks, atomic fireballs e York peppermint patties. Com os portões ainda não abertos por completo, uma figura aparece do interior, uma jovem mulher com belos seios e cabelo bonito. Usando sapatos Manolo Blahnik falsos e detonados, brincos cúbicos de zircônia, uma sacola Coach falsificada sobre um braço, lá está ela, Babette. Olhando para mim, com as bolas enrugadas de Calígula penduradas no meu cinto, próximo do terrível bigode de Hitler pendurado como um pequeno escalpo, minhas adagas variadas e porretes manchados de sangue, ela torce seu narizinho de botão. Você não deveria nunca usar essas merdas de acessórios. Sem dúvida ela ainda quer me transformar numa versão sirigaita de uma LXED hiperproduzida. Dando um passo à frente, peço: pode me fazer um favor? A multidão que nos cerca espera num silêncio reflexivo enquanto eu tiro o teste de polígrafo dobrado do bolso da minha bermuda saia ensanguentada. Esse relatório cifrado em relação à minha visão sobre casamento gay e pesquisa de células-tronco e direitos das mulheres. Coloco isso, a versão com pontuação final do meu teste, na mão estendida de Babette, e digo: passei ou não? E, com seus dedos com unhas de esmalte branco vencido, Babette tira o resultado do teste do envelope de papel pardo e começa a ler.